Oi, gente! E aí, como você está hoje? Nós estamos chegando para o Papo Saúde, o podcast da Unimed Ceará. Quinta-feira é dia da gente se encontrar por aqui com um episódio novo, sempre com um tema de relevância. E para você não perder nadinha, já sabe, né? Segue a gente na sua plataforma de áudio preferida. Se você está no Spotify, aí você aproveita e classifica o Papo Saúde. É bem fácil, basta clicar no ícone de estrela que fica logo abaixo da descrição do podcast. Então, vamos nesse papo? As restrições impostas pela pandemia de Covid-19 mudaram rotinas, aceleraram processos e a gente vem falando sobre isso ao longo desses mais de 2 anos. As teleconsultas, por exemplo, são uma alternativa quando o paciente não quer se expor aos riscos da transmissão de doenças. Debates sobre o tema já aconteciam há anos, mas foram intensificados e em maio deste ano, o Conselho Federal de Medicina divulgou uma resolução que define e regulamenta a telemedicina no Brasil. No momento em que se fala de uma quarta onda da Covid-19, com aumento expressivo nos casos das arboviroses, muita gente com dengue, com zika, com chikungunya, qual é o papel da telemedicina? É o que nós vamos conversar hoje com a médica gerente da atenção primária da Unimed Ceará, Keline Paiva Bringel. Olá, doutora Keline, bem-vinda. Oi, Maísa, tudo bem? Prazer estar aqui com você e falando um pouquinho, né, desse assunto que, como você mesmo falou, a gente já vem discutindo há alguns anos e agora a gente viu os benefícios de lançar a mão dessa ferramenta de como cuidado de saúde, né? Queria começar, doutora Keline, falando do Ceará. Recentemente, a Secretaria da Saúde notificou um crescimento potencial nos casos de Covid-19, né? Nós podemos afirmar que estamos passando por uma nova onda, uma quarta onda da Covid? Maísa, muitos estudiosos, né, vêm aventando sim que nós estamos entrando na quarta onda. São muitos testes positivos, agora não tem mais aquela predileção por adultos, é criança, é adolescente, é jovem, é o idoso. A gente retomou, né, a nossa vida, as máscaras foram retiradas, e aí isso veio a facilitar, né? Já é um vírus que se propaga com muita facilidade, e sem os cuidados devidos, então a gente esperou acontecer para retroceder um pouquinho aí e começar a exigir novamente alguns cuidados. Sobre esses cuidados, né, que a senhora já falou, inclusive aí do uso da máscara, né, que foi flexibilizado antes, né, do tempo, eu imagino que essa é a sua opinião, né? Vamos falar um pouco mais a fundo. A gente sabe que mais de 70% da população cearense já está vacinada com pelo menos 2 doses da vacina contra a Covid-19, né? Então, quais seriam essas medidas necessárias para combater o vírus? Assim, como é que a senhora analisa essa fase agora de combate ao coronavírus? Mas é um momento da gente retomar mesmo os cuidados, não relaxar. Muitas pessoas ainda acham que o fato de ter tomado as 2 doses da vacina está protegido, e o intuito da vacina é que os sintomas sejam menos agressivos. Então, é importante que as pessoas, mesmo estando vacinadas, elas continuem tendo os cuidados de usar máscara, do álcool em gel, de evitar aglomeração, evitar estar resfriado e mesmo assim ter contato com outras pessoas. Então, isso é fundamental para esse momento. E mesmo passando por essa onda de Covid-19 no Brasil, né, no Ceará a gente tem um crescimento assim absurdo de casos de chikungunya, né, com mortes, né, muitas mortes já. Tem dengue, tem zika, enfim. Como é que a gente se previne das arboviroses, né, que já estão perto da gente há tanto tempo, mas que continuam amedrontando, né? Aliás, explica para a gente o que são essas arboviroses aí, é importante, né? Essa luta da arbovirose, né, a gente já vem aí há longos anos, né? A gente falava muito sobre dengue, nos últimos 5 anos veio aí a chikungunya e a zika também, então também são transmitidos, né?
pelo mosquito, pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, que dá muito nessa época do ano em que tem as chuvas, e aí daqui a pouco vem o sol, e aí as pessoas não se cuidam mais, mas não se cuidam por quê? A gente fica se perguntando. São tantas campanhas de não acumule lixo, não deixe água parada, olhe sempre nas plantinhas da sua casa que tiver, não deixe água suja. E a gente basta andar na rua para ver que tudo continua igual todo ano. Quando começa a se falar que as pessoas começam a ir atrás de ver se tem lixo acumulado, se não tem, quando muitas vezes já se propagou. Né? Então, assim, isso é algo que incomoda bastante, porque é algo que depende muito da população também, né? E acho que mais o respeito ao próximo, né? Às vezes na minha casa eu cuido, mas se meu vizinho não cuida, eu posso pegar do mesmo jeito. E aí a gente está se deparando aí com essa onda de chikungunya, principalmente dengue, aí vem Covid, vem as gastroenterites, também comum nessa época, fora a quantidade de pacientes com doenças crônicas que ficaram esses 2 anos sem se cuidar e agora estão evoluindo com complicações. Então, está bem complicada a questão das emergências. Como a senhora disse antes, em relação à Covid, também essas outras doenças não têm aí as crianças não estão sendo poupadas, né? Os idosos não estão sendo poupados. Qualquer um está sujeito, né, a ter os sintomas e, como você bem falou, tem vindo com complicações importantes e com sequelas. Quando é que se deve, assim, ter uma sinalização de que é o momento de procurar ajuda de um profissional médico, de procurar um posto de saúde, vem apresentar algum sintoma? Qual é o limite ali? Hoje a gente fala muito que aos primeiros sintomas a gente já deve procurar alguma orientação, né? Seja sintoma de quadro respiratório, quando a gente pensa, né, numa provável COVID, até para a gente dar as orientações, porque ainda é muito confuso a questão do que se pode fazer, e mesmo nas arboviroses também, né, para evitar o uso de medicações que podem vir a complicar aquele quadro, para evitar o uso de medicações que nada vai ajudar o paciente, pode complicar. Então, é importante já os primeiros sinais ou sintomas, já se procurar uma orientação médica. Nesse ponto é que eu acho que a gente pode começar a falar sobre o teleatendimento, né? Aliás, eu queria até que a senhora dissesse se está correto falar teleatendimento, teleconsulta, eu falo telemedicina, qual é, assim, até um pouco da diferença de cada um desses termos, né? Estão se casando, né? A gente se falava muito em telemedicina, porque inicialmente só o médico fazia teleconsulta, né? E hoje não, hoje o enfermeiro faz teleconsulta, o fisioterapeuta faz teleconsulta, então outras entidades de saúde começaram a fazer. Então a gente acaba usando o termo telesaúde, porque engloba todas as outras profissionais. Mas assim, eu acho que o público em geral, para ele entender, eu acho que teleconsulta eles conseguem captar melhor. A teleconsulta, na verdade, ela propicia um atendimento mais rápido. Eu vi muito isso durante a primeira onda ainda, na verdade, acho que foi na segunda onda que eu percebi, estou falando de uma percepção minha, né? De se procurar um atendimento, né, à distância, de não ter que ir para um local físico com as emergências cheias, né, enfim. Então, isso favorece a esse atendimento, né, com maior segurança. Eu queria que a senhora explicasse como é que funciona esse serviço. A teleconsulta, como você pegou um ponto aí chave, que é a questão de ser à distância, né? Então, aonde o paciente estiver, ele pode fazer a consulta dele a partir do celular, a partir do computador. E nós, profissionais que estamos do outro lado, a gente tem que estar com todos os nossos sentidos aguçados, né? A gente não tem o tato, né, para examinar, para auscultar, né, ver como é que está a ausculta do pulmão. Então, a gente vai muito da conversa com o paciente, ele vai relatando os sintomas e a gente vai observando alguns sinais. Por exemplo, o paciente está aqui, você pergunta, fulano, seu fulano, como é que você está? Ah, doutor, eu estou assim, você vê, ele começa a fazer pausas na fala. Então, você já nota que ele está um pouco cansado. Ou ele começa a falar, para e faz, espera aí. Então, assim, a gente já é outro sinal de que aquele paciente está cansado, né? Algumas situações a gente chega a pedir, seu fulano, você se incomoda de levantar a blusa, né, para a gente ver o seu padrão de respiração e ele ficar de frente para a câmera para a gente ver como é que está a respiração dele. Até mesmo
em algumas questões, quando eu cito muito o caso de uma criança, né, que nós atendemos nesse período de pandemia, que a criança estava com dor abdominal e a mãe não queria ir para um hospital, né, com medo, fez a teleconsulta e aí foi orientado, mãezinha, deita ele na cama, pegue a sua mão, pegue a região do umbigo, desça um pouquinho e aperte. Na hora que apertou, o menino deu um grito. Aí o colega falou, isso aí provavelmente é um caso de apendicite, a senhora tem realmente que procurar emergência e hoje, e agora, não dá para esperar. E ela foi e nos deu um retorno dizendo que realmente se tratava de um apendicite. Então, assim, a telemedicina acaba salvando vidas também, né? Porque ela não ia ir para a emergência, a criança com dor, ela achando que era só um casozinho ali de uma diarreia, porque ele também estava com um quadro de diarreia, e quando ela procurasse, talvez já fosse avançado. Então, a gente vai lançando mão desses outros artifícios, né, para conseguir entender bem o quadro daquele paciente e conseguir conduzir da melhor forma. A gente costuma dizer que na teleconsulta, o paciente ele passa a ser o personagem principal, né? Então, a gente depende dele, depende totalmente das informações dele e das nossas observações. Então, além de conhecimento técnico, a gente tem que estar com nossos sentidos aguçados, começar a ver melhor, ouvir melhor, para poder a gente ter um diagnóstico mais assertivo. Obviamente que essas são estratégias, né, para facilitar o diagnóstico. E o profissional, dentro dessa perspectiva aí dos sentidos aguçados, também percebe quando o paciente não está conseguindo passar esses sinais de modo suficiente. Aí, obviamente, que deve ter um encaminhamento diferenciado, né, em relação a exames. Sim. Como é que funciona, né? Assim, durante muitos anos já existiu o que a gente chama de teleorientação, que acontecia muitas vezes por telefone, né? Então, essa orientação era mais o paciente ligava, em geral passa pelo enfermeiro, depois vai para o médico, mas o médico não consegue prescrever um medicamento, ele não consegue solicitar um exame, e ele também não está visualizando o paciente para ver alguns sinais que lhe ajude. Então, é bem limitada a teleorientação, é mais assim, eu estou tomando dipirona de 6 em 6, eu posso tomar de 4 em 4? Ele dizer, não, você não pode tomar de 4 em 4. E aí a teleconsulta não, a teleconsulta ela já vem com essa capacidade, a gente consegue enviar receitas, né? O paciente recebe no celular, recebe assim que termina a consulta e recebe via e-mail. A gente já consegue prescrever receitas de controle especial também através da teleconsulta, né? Alguns antidepressivos, antibióticos, tudo pode ser passado por teleconsulta e a gente consegue solicitar exames também por teleconsulta. A gente solicita, o paciente recebe do mesmo jeito, via WhatsApp ou via e-mail. Então, tem começa a ficar mais completa. E aí eu posso te dizer com toda tranquilidade, Maísa, que aí 70% dos casos nós conseguimos resolver a nível de teleconsulta, porque são justamente aqueles casos que não necessitariam ir até realmente um pronto atendimento e fazer com que os casos reais de emergências sejam realmente atendidos num tempo hábil, né? A gente chegou a ver agora mesmo nessa nova onda um tempo de espera de quase 3 horas. Então, assim, para uma emergência é muito tempo, para quem está infartando é muito tempo, né? E aí a gente também orienta muito, principalmente aqui nós da Unimed Ceará, em botar já alguns alertas do tipo, se você está com dor no peito, se você está com dor de cabeça intensa, com algum sinal de ser infarto, não acesse a teleconsulta, já procure um pronto atendimento, para também não confundir e de repente a pessoa está lá com dor no peito, não, vou fazer uma teleconsulta e perder também um certo tempo. Então, se eu estou entendendo, né, já tem orientações prévias, né, para o paciente, né, para o provável paciente da teleconsulta, então ele já está mais ou menos preparado, né? Então, quem é que pode utilizar esse serviço? Todas as pessoas que não estiverem com sintomas sugestivos de infarto ou de um AVC. Então, dor no peito a gente não recomenda, dor de cabeça intensa, com náusea, com vômito, a gente também não recomenda. A nossa orientação é de procurar diretamente um pronto atendimento. As demais pessoas, eu estou com a dor abdominal, eu estou com dor a fazer xixi, eu estou com diarreia, todos esses são habilitados, né? Na Unimed Ceará, a gente optou por colocar médicos com especialização em medicina de família e comunidade, porque são pessoas que conseguem atender de crianças a idosos, então, para a gente não deixar as crianças de fora,
a consulta fica um pouco mais complexa, porque geralmente no presencial já é a mãe quem faz a consulta da criança, né? Então, na teleconsulta, a gente, além de falar com a mãe, a gente tem que estar observando a criança. E às vezes é difícil deixar ela ali paradinha, a mãe deixar a criança lá brincando, e no final a gente pede para botar no colo e começa a interagir com a criança para conseguir finalizar a nossa consulta. Então, a qualquer sintoma você pode estar procurando, desde que não sejam sugestivos de casos de infarto ou AVC. Normalmente, o serviço ele é feito através do celular, o paciente usando o celular, porque a minha impressão é que né, porque eu lembro até para as aulas, né, que a maioria dos, estudantes, assim, muitos, né, usavam o celular mesmo, porque é mais fácil, né, nem sempre tem um computador em casa ou um notebook. Sim, a maioria das pessoas usam realmente o celular para fazer as teleconsultas, né? A gente acaba visualizando melhor porque nós fazemos através do computador, né? Mas a gente tem um manualzinho também que a gente deixou disponível no site, algumas orientações necessárias para que a teleconsulta flua da melhor forma. Então, assim, orienta que o paciente esteja num ambiente fechado, né? Para evitar de outras pessoas ficarem ouvindo a consulta. A gente orienta que tenha uma boa iluminação, que é justamente para a gente poder observar o paciente. A gente orienta mais ou menos a distância da câmera para a pessoa, para a gente ver, pelo menos da parte da cintura para cima, então fica melhor. A gente recomenda que seja um ambiente silencioso, então, assim, tem algumas coisas que o paciente já pode, antes de acessar a teleconsulta, ele vê essas orientações, porque aí a teleconsulta flui bem melhor. E do nosso lado, é a mesma coisa, né? A gente tem que estar num local bem iluminado, a gente tem consultórios, né, pequenininhos já próprio para teleconsulta, para poder favorecer também o ambiente. Como é que fica a questão das imagens, né? Porque você vai para uma consulta presencial, aí o médico, a médica, eles fazem ali as anotações no computador, né? Tem todo um arquivo, né? Ali com os dados do paciente. E na questão da teleconsulta tem também as imagens, né? Então tem uma certa curiosidade em saber como é que é isso, né? Esse arquivo dessas imagens e tudo. A imagem ela não fica arquivada, né? Não é gravada a consulta. A gente usa uma plataforma onde ela nos dá o acesso da imagem e tem também um prontuário eletrônico. É aquele mesmo prontuário físico, só que no computador. O que fica conosco armazenado é toda a descrição do prontuário, né? A queixa, como é que evoluiu, e exames, né? O paciente ele pode nos enviar no momento da consulta. A gente, na nossa plataforma especial, tem um chatzinho, um chat, em que ele anexa lá mesmo, então a gente baixa e já deixa guardado, ou ele pode anexar antes da consulta também. Então, a única coisa que fica arquivada é a parte de prontuário, exames e documentos, mas a parte de imagem não fica. Perfeito. Você matou uma curiosidade minha, porque eu tinha curiosidade em relação a isso, que eu ficava imaginando, nossa, como é que vai ser para ter todas essas imagens, né, do banco de dados, enfim, que loucura. Se até aqui tudo que eu entendi mesmo, né, que a telemedicina, a teleconsulta, enfim, ela veio para complementar, né, para otimizar atendimentos, encurtar processos, lá no começo eu falei de encurtar processos, né, e também é algo que com regulamentação e tudo, há uma tendência de maior aceitação, me parece, não é? Sim, sim, a telemedicina, né, durante muitos anos aí foi uma briga, diziam: "Ah, não sei, eu não quero", aquele receio do novo, né. E aí começou, assim, a ver, assim, os benefícios, né, às vezes, acho que o grande benefício é romper barreiras mesmo, a gente vê pessoas que tá lá, eu vou te dar exemplo, a gente atendeu pessoas que estavam em Icó, em Pedra Branca, pessoas que estavam em Goiânia, pessoas que estavam no Mato Grosso, pessoas que estavam em Curitiba, então Pedra Branca, então foi desde o interior nosso, né, interiorzão do Nordeste, até a região sul, então assim, esse romper barreiras, facilitar acesso, né, ampliar acesso, acho que é a grande pegada da teleconsulta, né, ela não vai substituir, né, o atendimento presencial, ele ainda se faz necessários em alguns casos, mas aqueles pacientes que antes tinham que se deslocomover 300, 400 quilômetros para ser consultado hoje sem sair de casa, ou se for necessário sair, ele já sai com a orientação correta, né, digo, olha,
A gente fez a consulta, mas o senhor precisa realmente ir presencial para que seja examinado isso, ou o senhor precisa ir para um outro colega na especialidade X, né? Então, ele já sai todo coordenadozinho. Então, acho que esse é o grande benefício, além de desafogar nas emergências. E como você bem falou, assim, a gente na segunda onda foi quando a teleconsulta foi ganhando mais corpo e as pessoas foram perdendo o medo e foram vendo, poxa, isso realmente dá certo, né? E existe um quesito aí fundamental, que é a questão mesmo do conhecimento técnico, né? De nada adianta eu ter uma consulta presencial, em que o médico vai pegar em mim, vai auscultar, mas que ele não tem um bom conhecimento técnico e deixe passar alguma coisa. Então, eu acho que o grande fundamental aí é realmente o conhecimento técnico, a capacitação dos profissionais que vão estar do lado de cá, né, fazendo essas consultas. Sem dúvida. E me parece também que é uma ferramenta até de prevenção. Curiosamente, eu nunca fiz teleconsulta, mas eu já acho, assim, nesse papo aqui, que eu posso designar algumas idas teleconsulta e, inclusive, para auxiliar na rotina de cuidados, né, na prevenção. Essa é outra linha que nós trabalhamos também. A gente tem equipe que trabalha na parte de atenção primária, são consultas de atenção primária por teleconsulta. A gente foi tomando essa pegada com o Covid, porque a gente atendia alguns pacientes que já tinham diabetes, que já tinham hipertensão. E aí a nossa equipe de retaguarda, que era a enfermagem, já agendava um outro momento para começar a fazer a prevenção. Então, fazer os exames periódicos, para não deixar aquele paciente desassistido. E muitas vezes assim, eu preciso ir na ginecologista, mas aí você vai até lá, ela vai pedir a mamografia, depois você vai voltar, então de repente você faz a teleconsulta, já adianta essa primeira parte, já vai com o que é necessário para a consulta. Então, tem esse lado muito forte também da promoção e da prevenção. Mas a gente, na nossa equipe, a gente tem até educador físico fazendo teleconsulta. Ora, mas se ali no período de maior restrição na pandemia foi que a gente viu, né, como isso é importante, né, ter esse profissional, e tem, também, psicólogos, né, enfim, tem todo um terapeutas, enfim, fazendo, né. Fazendo e levando o cuidado, né, para as pessoas não deixarem para depois. E, de novo, a questão do facilitar acesso. Às vezes é difícil, você mora com uma pessoa que você cuida daquela pessoa e não pode deixar ela só, ou você está no trabalho, para se deslocar do trabalho para o consultório, vai levar tanto tempo e você não consegue. Então, a questão, e principalmente o nosso interior, a gente sabe que nem todo interior a gente consegue ter atendimento médico com facilidade. Então, agora eu estou na palma da minha mão. A gente está caminhando para o final desse nosso papo, doutora Queline, então eu queria, nesse momento, que a senhora deixasse aqui, né, esse reforço, né, da importância de buscar manter a rotina, né, cuidar de si. A gente fala do autocuidado, a gente fala de tudo isso, mas num momento como esse, que tem um aumento das arboviroses, tem um aumento do número de casos de Covid. Queria que a senhora reforçasse, então, a importância de continuar com esse cuidado. Sim, Maísa, é fundamental. Eu acho até que algumas coisas deviam ter vindo para ficar, culturalmente, né? A gente começou a ver as pessoas não entrarem mais com os sapatos dentro de casa, o uso da máscara, se eu estou gripada, eu usar uma máscara para não contaminar quem está do meu lado. Então, algumas culturas deveriam até ter vindo para ficar, nem sair mais, virar nosso hábito, né? Mas nesse momento, principalmente, é reforçar os cuidados do uso de máscara, de evitar aglomeração, do uso do álcool em gel, do, do distanciamento e do autocuidado. Não esquecer que não é só a Covid que existe, né? Existe as arboviroses, então eu tenho que estar vendo se não tem nada, lixo acumulado, não tem água parada, não tem água suja. Além disso, se eu já tenho meus 45 anos, né, 50 anos, que eu tenho que fazer aqueles exames de rotina, eu não deixar para o que vai lhe ajudar, para a gente também não ficar focado só nos quadros atuais e esquecer as outras doenças que podem vir com esse tempo que a gente fica sem se cuidar. Então, aquela história, é meio piegas falar, mas é a maior verdade, né? A prevenção é o melhor remédio. Então, não existe um remédio melhor do que você prevenir uma complicação, você prevenir uma doença, você prevenir. Então, assim, acho que é prevenção e promover a saúde, né? A gente tem que estar buscando, principalmente hoje, a saúde emocional. A gente está vendo aí as pessoas também doentes, né?
frente a tudo que passou, e eu acho que essa loucura da nossa rotina mesmo. Então, que não se esqueçam de cuidar da saúde como um todo, é o que a gente chama de saúde integral, né? A gente não cuidar só do coração, do rim, a gente cuidar do ser humano. Perfeito. Muito obrigada, doutora Keline, por esse papo, por esse encontro e por esse reforço de que a gente precisa também quebrar barreiras, né? Acho que a senhora deixou isso muito posto para a gente refletir aqui. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço, Maísa. O que eu puder ajudar aí a cuidar das pessoas, estamos à disposição. E assim nós chegamos ao final do episódio de hoje do Papo Saúde. Eu lembro que foi gravado de forma remota e que por isso a qualidade do som pode não ser a ideal e a que nós gostaríamos de entregar a você. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Se você está no YouTube, se inscreve no nosso canal. Assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo. Cuidar de você, esse é o plano. Você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site, acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!